conversando. Mas, primeiramente, eu quero dizer como a gente pode provar que a gente é convertido ou não. Eu quero ilustrar com os químicos, e ele até uma ilustração simples, mas ela tem uma certa razão. Eles queriam provar sobre a reação da matéria. Aí o químico pegou a faca que estava em cima da mesa e jogou a faca no chão. E aí ele pegou a faca, deu uma olhada para ver se a faca tinha mudado em alguma coisa. Nós estamos falando de provar, né, a mudança das coisas. E aí ele pegou o espiral e puxou o espiral. E ele viu que o espiral espichou, cresceu em tamanho, mas assim como a faca e o espiral não mudou a matéria, não teve reação. Então até ali ele sabe que não teve reação nenhuma, ele não poderia provar a sua química. E em terceiro lugar, ele diz: agora eu vou queimar o açúcar. Ele queimou o açúcar e aquela açúcar ficou escura, pretinha, produziu um dióxido de carbono, né? E agora ele viu que a açúcar era branquinha e agora ela é escura. Ele viu que o açúcar era doce, mas no fim, no produto final, ela ficou amarga. Aí sim ele conseguiu provar a reação química, o que ele estava procurando. Como é que algo mudou? É quando teve a reação, que se pode mudar o cheiro, a cor e a matéria. Vocês sabem, todos aqui que estudaram, vocês sabem disso, que a ciência, o cientista, ele pôs a água para ferver. E ele quer saber com quantos graus a água fervia. Aí ele foi medir essa água. Quando chegou então 100 graus Celsius, a água estava fervendo. Isso ficou comprovado que principalmente nos países tropicais, a água ferve com 100 graus Celsius. Provar é isso. É coisa que você faz, vai fazendo experiências e conseguir provar até que algo seja verdadeiro. Prova isso, né? Muito bem. Até o senhor me perguntou uma vez para mim, né? Aliás, eu perguntei para ele primeiro o que era verdade. Porque Pilato perguntou para Jesus. E eu fiz essa pergunta para ele. Eu sou muito interessado quando eu sei que alguém sabe bastante, eu quero saber também, perguntar. E aí ele não disse para mim o que era. Ele se reservou. E depois ele comprou um livro e me deu para ver se aquele livro poderia me responder. Mas eu não achei que o livro poderia me responder. Aí depois ele retornou a mim e disse: e para você, o que é verdade? Aí eu falei para ele: olha, na verdade, o que eu não vou dizer para você o que é, mas eu digo para você: existe a verdade temporária e eterna. Eu falei para ele, né? E ele concordou comigo, apesar de saber bastante, ele concordou comigo na minha simplicidade.
Muito bem, então nós vamos prosseguir a prova da conversão. Então, vocês sabem, certa vez eu estava bem caminhando e teve uma pessoa fazendo, ele só pregando para mim, pregando, e eu estava vendendo os produtos que eram de sábado, que eu estava indo ouvindo na igreja, estou me lembrado. E ele pregando para mim, pregando. Quando isso acontece, eu já lembro lá da pitonisa, dizendo que aqueles apóstolos era do Deus Altíssimo que anunciava a palavra de Deus. Paulo foi, por longo tempo, ele foi enganado por aquela pitonisa, mas até que Deus revelou para ele através do Espírito Santo, para ele entender que não eram pessoas do lado de Deus que estavam dando testemunho dos crentes. Então a pessoa ali confiando, pregando. Aí eu falei, você é crente? Tem um detalhe, porque hoje é sábado. Você está vendendo essas coisas aí, hoje é sábado. Sabe o que ele respondeu para mim? Ele disse para mim assim, vai pregar para quem não é crente. Ele disse para mim assim, aqui nesse texto onde eu li, para a nossa meditação nesta noite, os apóstolos estavam pregando para crente. Ele estava pregando para os judeus. A mensagem aqui era cristológica. Eles estavam pregando o que o judaísmo não estava crendo, era em Jesus. Então, quando eles pregaram a mensagem a respeito do nome de Jesus, divulgando o nome de Jesus, divulgando que Ele era o Salvador de todos, e aí diz o texto, o narrador, o Dr. Lucas, narrando o livro, ele foi fiel para dizer que os judeus, ouvindo a mensagem apostólica, eles então fizeram uma pergunta que todo mundo deveria fazer: o que faremos, varões, irmãos? É a pergunta que todos deveriam fazer neste mundo. O que eu devo de fazer para me salvar? E naquele momento, o apóstolo então respondeu aqui, além de dar a resposta para o judaísmo, ele fez promessa, porque ele sabia, como nós também sabemos, de que Deus é Deus de promessa e Deus que cumpre promessa. Aí veja bem, irmãos, diz assim, ouvindo eles isto, compungiram o seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, o que é que faremos, varões e irmãos? E aqui o apóstolo Pedro dá a resposta. O que é que eles deveriam fazer para se salvar? Disse Pedro, arrependei-vos cada um de vós e seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Faz isso, que vocês vão ter benefício. Então, amados,
feliz aqueles que quando faz uma coisa errada, entristece. Quando nós entristecemos por errarmos, o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, produzindo conversões. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, conversões. Então aqui, ele convida o judaísmo ao arrependimento e faz promessa. A promessa de que os seus pecados serão perdoados, uma vez que arrepender. E aí, no caso, ser batizados. E aqui o apóstolo está dizendo que a promessa de Deus é para vocês, é para vós, para os vossos filhos e para todos quantos o Senhor vosso Deus chamar. E aqui, irmãos e irmãs, o texto aqui disse: a pessoa se arrepender e ser batizado, vem aqui a promessa para o perdão dos pecados. E aqui, o perdão é como disse, Deus em Cristo reconciliou-se o mundo. Ou seja, Deus fez um trabalho que através da morte de Jesus Cristo reconciliou, fazendo com que o mundo se tornasse amigo de Deus. Então, até certa vez, a gente ouviu mensagem dessa natureza, aquela cruz que tem o seu braço, não é? Significa os braços de Jesus Cristo estendido para o mundo, enquanto que o pé da cruz e o topo se está um símbolo de reconciliação do mundo, do Deus, Cristo no meio de nós, fazendo nós sermos amigos de Cristo. E aqui agora eu quero ler também, já vamos meditar, que no capítulo 2, versículo 38 de Atos, aqui está dizendo que se arrependendo, Pedro convidou os judeus ao arrependimento e sendo que arrependesse e eles fossem batizados, ele receberia o perdão. E aqui no livro de Atos, capítulo 3, e versículo 19, ajuda nós a entendermos ainda melhor. Também o mesmo convite do mesmo apóstolo para que o judaísmo arrependesse e convertesse. Está dizendo aqui, livro Atos capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que seja apagado. Para que seja apagado os vossos pecados. Olha que coisa bonita. E vem assim, agora a promessa, e vem assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Mas eu quero frisar mais, lá no livro de Atos, capítulo
várias passagens desde o Velho Testamento, quando Moisés falou, queria interceder a favor do povo. Não é à toa que ele disse, o Senhor Deus levantará dentre vós um homem semelhante a mim, um profeta semelhante a mim. Moisés quer interceder pelo povo, subiu o monte para interceder pelo povo. E ele disse, Senhor, se não perdoar esse povo, apaga-me do livro que escreveste. E aí Deus disse a Moisés, eu não apagareis o teu nome do livro que escrevi, mas apagareis o nome daqueles que pecaram contra mim. O nome dos que pecaram. E quando nós chegamos no Novo Testamento, quando Jesus manda os apóstolos pregar, deu a eles poder para expulsar demônios, curar as doenças diversificadas, e eles foram e fizeram a obra. Deus fez milagre por meio deles, usou eles para fazer milagre. E quando eles voltaram, eles disseram, Senhor, nós alegramos, porque vimos até o diabo cair do céu. E aí Jesus diz, não alegreis somente por isso, mas pelos seus nomes está escrito no céu. Agora o negócio é diferente, quando se converte a Deus, o nome é escrito no céu. Então, amados, aqui, quando se trata, primeiro um arrependimento, uma conversão, e agora aqui o texto diz, para que os vossos pecados sejam apagados. Coisa boa, nós ter agora os nossos pecados apagados, todos que se arrependerem e converterem, terá o direito de ter os seus pecados apagados. É como você, os professores que estão aqui nesta noite, lá escreve no quadro, né? Quando a gente às vezes erra, ou escrever uma coisa, escrever outra, aí você apaga. Você apaga o que você não queria, mas o que você quer. Fica lá escrito, não é verdade? Só apaga o que não está correto. Então aqui, irmãos, nós vimos aqui a mensagem cristológica que os apóstolos pregaram. Pregaram para crentes na época. O que é que faltava para o judaísmo? Eles observavam, eles eram monoteístas, eles acreditavam em um só Deus, como toda a humanidade deveria de acreditar em um só Deus. E eles, então, acreditavam em Deus. Mas quando Jesus vem na sua humildade, um Deus encarnado, como diz, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória. E agora, para acreditar em Jesus, eles não acreditavam, porque Jesus veio na simplicidade, Jesus veio na humildade. Ele veio, como disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir a favor de muitos. Então eles não creram em Jesus como Salvador. E agora a mensagem
Então, a prova da conversão. Eu quero citar um certo pastor lá no Paraná. Eu lembro de hoje que ele pregou. O crente, que é crente, até no inferno ele é crente. Ele disse naquela época. Ele quer dizer que a palavra inferno não tem sentido somente de chama de fogo. E nem tem sentido também de sepultura. Não é somente esse sentido. Tem mais. Eu lembro que o irmão até estava aqui um dia, ele disse, contando uma ilustração, ele falou que uma criança estava em determinado lugar e aí a pessoa conversando com ele, e aí ele disse, a criança disse assim, que lá na minha casa é um inferno. Olha, bem, o que é que ele queria dizer? Aonde se briga dentro de casa, aonde se deixa as coisas de qualquer maneira, a pessoa que não põe ordem dentro de uma casa, tudo está certo, tudo está bom. É a criança muitas vezes queria dizer isso. A minha casa é um inferno. E aí ele citou da questão entre os casais de casa. Então, esse mundo antes de ser, era um mundo na escuridão, de treva, antes do homem, antes dos seres vivos. Aqui era o inferno. A palavra inferno quer dizer abismo também. Então, o crente, a prova da conversão, aonde que é que eu estiver, ou qualquer um de nós estivermos, nós temos que ser vistos. Alguém tem que descobrir em nós o que somos. Vocês vê os pregadores sempre dizendo aqui, aquela criança que estava tremular dentro de uma padaria e ali um soldado, lá, isso é lá nos Estados Unidos, o soldado pediu um padeiro, coloca pão nessa sacolinha aí, no saco de papel, enche e dessa criança. Ela estava tremendo de fome. Ele pegou e entregou a criança o saco de pão. E a criança olhou para o soldado e disse assim, o Senhor é Jesus? O mundo que aceita Jesus como Salvador, alguém tem que ver Jesus nele. Deus seja louvado. Portanto, amados, o caso lá do outro, mude. Sinto te dizer isso. Ele estava no salão de barbearia, que é o salão de cabeleireiro, é moderno, não tem mais do que 50 anos, se tiver, não é? Ele estava numa barbearia, o Moody estava ali. Eu tenho até um livro de Humilete que fala sobre o Moody. Ele estando ali, falando de Jesus para os clientes ali, né? E alguém, depois que Moody sai da barbearia, aí perguntaram para o barbeiro, né? Quem é esse homem que está aqui? E aí
que estavam aqui. Aí o cliente disse, eu bem sabia, porque aqui estava parecendo um santuário. Aqui estava parecendo um santuário. O meu cunhado um dia expressou isso, por causa que ele ia lá na minha barbearia do Paraná, e lá juntava crentes, todos, católicos, não, judeu, e assim a gente falava ali sobre a fé, era um entusiasmo. Então, amados, outra coisa para não tomar muito tempo de vocês, o crente, aonde ele estiver, Paulo até disse, certa vez, não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O apóstolo quer, certa vez ele disse, para que se firmasse na palavra. Porque ele disse que não queria, quando ele disse para que o povo brilhasse no meio de uma geração perversa. E ele diz, para que eu não venha correr e nem trabalhar em vão. É como mensageiro, as igrejas precisam de se preocupar com a mensagem para entregar os crentes que estão na igreja, para que eles se salvem. E o pregador tem esse prazer de entregar as almas a Jesus Cristo. Para não enganar a humanidade, o pregador precisa usar, como disse Paulo, tudo quanto Dante foi escrito, para os nossos ensinos foi escrito, pela paciência e a consolação que dão as Escrituras, nós tenhamos a esperança. Para nós encerrarmos a prova da conversão, lembramos de Ló. Ló estava em Sodoma, com a sua família, e Sodoma estaria numa situação de violência e imoralidade. A prova da conversão é que diz que Ló, ele vivia enfadado das coisas que ele via e ouvia. Irmãos, nos nossos dias e irmãs, nos nossos dias, a pessoa convertida que se mantenha na presença de Deus, ele sofre, porque ele está mais ou menos igual a Ló, vendo coisas que entristecem, coisas imorais, ele ouve também coisas imorais que deixam as pessoas tristes. Porque a imoralidade no mundo está campeando de passo largo. Mas nós temos essas dificuldades. Mas Jesus disse, antes que ele terminasse, ou melhor, terminando a sua profecia, quando ele disse, lá no capítulo
deixar os crentes da época preocupados e desanimados. Ele disse: todos aqueles que perseverares até o fim será salvo. Mantenha, irmãos e irmãs, firmes, porque Jesus não vai negar de arrebatar a cada um no dia da sua vida gloriosa. Deus abençoe a todos e que Deus continue nos ajudando, nos preparando para a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.